bem. Então, é, até o momento a gente estava trabalhando aí, nossa primeira parte da disciplina, né? Nosso módulo um foi composto aí basicamente por, primeiro a gente falou um pouquinho sobre quem são os metazoários, a gente começou a introduzir alguns grupos. Antes mesmo disso, a gente já tinha comentado um pouquinho sobre os protozoários, né, que não estavam dentro do grupo dos metazoários, mas a gente viu que ele está dentro do nosso programa de disciplina. A gente falou um pouquinho sobre eles também, e aí a gente foi entrando aos poucos dentro do grupo metazoa. Então a gente começou lá com os metazoários basais, né, a gente falou um pouquinho sobre a origem desse grupo de metazoários, a gente falou sobre porífera, a gente viu as principais características aí de porífera, de quinidária e quitenófora. Depois a gente entrou num grande grupo aí, né, que foi bilatéria. A gente viu as principais características que os animais que apresentam simetria bilateral vão possuir. A gente viu quais são as vantagens, né, dessa simetria bilateral. Depois a gente começou a entrar em alguns grupos de bilatéria. A gente falou aí primeiro de platelmintes, né? E depois a gente começou a adentrar outros grupos maiores. A gente comentou lá nas últimas aulas sobre primeiro, a divisão de bilatéria em dois grandes grupos, né, que a gente viu, que tinha os animais que são deuterostomados e os animais que são protostomados. Então, dentro desse grupo de protostômios aqui, ó, a gente viu que tinha duas grandes linhagens. A gente tinha Ecdysozoa e a gente tinha Lophotrochozoa. Lá nas últimas aulas a gente comentou um pouquinho sobre alguns grupos de Lophotrochozoários, né? A gente viu o Filoanélida, a gente tinha comentado já sobre Platelmintes e vocês fizeram aí o trabalho sobre o filo Molusca. Então, esse grupo aqui, só para relembrar, de Lophotrochozoa, ele é caracterizado principalmente por animais que vão apresentar aí uma clivagem espiral e, além disso, uma lava trocófora ou lofófora. A gente viu que a gente não entrou dentro dos grupos de animais que tinham essa característica de apresentar um lofóforo, a gente ficou aqui dentro desse grupo dos animais que tinha lava trocófora, né? Então hoje a gente entra um pouquinho agora, um pouquinho não, né? A gente vai entrar no nosso segundo módulo. Então o que vai constituir esse segundo módulo? Basicamente a gente vai falar no segundo módulo sobre os Ecdysozoa. Então a gente vai falar aí sobre dois grandes grupos, só que dentro de um desses grandes grupos a gente vai ver aí que está presente aí os animais com uma diversidade imensa. Então, a gente vai começar nesse momento falando sobre nemátoda e em seguida a gente vai entrar num grupo aí chamado de panartrópoda. Eu acredito que para a maioria aí de vocês, esse nomezinho aí, panartrópoda, ele vai causar uma certa estranheza, né? Porque provavelmente os que conhecem esse grupo, eles conhecem como nome artrópoda. Só que aí a gente vai entender então por que eu estou chamando agora esse grupo não mais de artrópoda, mas sim de panartrópoda. E aí só para lembrar para vocês que esse prefixozinho aqui, eu já falei para vocês que a escrita, né, os nomes, eles indicam muita coisa aí na biologia, e aqui não é diferente, ó. Esse nomezinho aqui, pan, ele indica alguma coisa pra gente. Então a gente sabe ali, provavelmente a maioria de vocês conhece esse outro nomezinho aí, né, que é artrópoda, essa segunda parte aqui desse nome, apesar de não saber o que é panartrópoda, mas esse prefixozinho aqui, ó, ele indica alguma coisa pra gente. O que esse prefixo está indicando? Esse prefixo aqui, ele indica união. Então, quando você vê esse prefixo pan, ele vem aí de um prefixo de união, de junção. Então, quando a gente estava comentando, eu dei o exemplo lá na aula sobre os jogos pan-americanos, né? Então, o que é pan-americano? Então, é a união aí de todos os países da América em um evento esportivo. Aqui também.
Então eu só vou apresentar para vocês que união é essa, porque agora está unindo junto com outra coisa aí, né? Mas isso a gente vai comentar mais adiante, durante esse módulo. Então, quem são os ecdisusuários, né? Já comentei um pouquinho agora com vocês, mas eu quero agora falar para vocês sobre a posição desse grupo. Então, a principal característica desse grupo, eu já comentei anteriormente com vocês, lá naquela aula que a gente já dividiu aí as duas grandes linhagens de protostômios, né? A gente falou já sobre um pouquinho sobre ecdysozoa, e eu falei com vocês lá naquele momento que ecdysozoa corresponde ao grupo aí de animais que tem algumas características em comum. Que características seria essa? A gente falou lá que seria a presença aí de mudas, ou seja, ecdise, mudas periódicas. O que é isso? Esses animais eles vão ter aí um exoesqueleto, né, uma camada, um revestimento externo, e durante aí o período de vida, esses animais vão sofrer uma muda desse exoesqueleto. Eles vão trocar esse exoesqueleto aí, por isso que a gente fala em mudas periódicas. E esse processo de muda, muitas vezes, ele está correlacionado ali com o próprio processo de crescimento do animal. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente entrar lá para os grupos de artrópoda, tranquilo? Mas, a princípio, seria essa característica que unia esse grupo, porém, os dados moleculares também indicam aí que esse grupo ecdysozoa é um grupo também suportado por dados moleculares, a existência desse grupo. Aqui a gente pode ver a posição de ecdysozoa. Ecdysozoa aqui constituído por uma linhagem, que é a linhagem de nemátoda, e a outra linhagem aqui de artrópoda. Notem, esse livro é um livro básico, apesar de ser um livro aí bem trabalhado, com conteúdo atualizado, mas aqui ele está fazendo um resumo do conteúdo. Então aqui ele trata sobre artrópoda, só que a gente vai ver que tem alguns outros grupos que estão constituídos aí, estão inseridos dentro de ecdysozoa, mas que não está nesse cladograma. Tranquilo? Então vamos seguir. Então falei para vocês, a gente já tinha visto esse vídeo, né? Esse é o processo de muda, então nota que a gente tem uma cigarra, que é um inseto, né, uma hexápoda, e essa cigarra está passando aí pelo processo de muda. Então notem, ela deixa esse exoesqueleto, né, e em seguida começa a ser produzido um exoesqueleto novo. Mesma coisa aqui, com crustáceo, esse processo de muda, essa exúvia, né, esse exoesqueleto que é liberado, ele é muito famoso, assim, bem conhecido para inseto. Algumas pessoas conhecem para inseto, mas só para vocês visualizarem que ele também está presente aí, esse processo de muda está presente em outros grupos, dentro de artrópoda, como por exemplo crustácea, que vocês acabaram de ver. Aqui a gente tem um escorpião também dentro de arane. Tem um aracnídeo aqui também realizando esse processo de muda. Aqui a gente tem a exúvia, essa cutícula antiga. Então vamos lá. Apesar de nemátoda e artrópoda estarem presentes aí juntos dentro desse grupo que a gente chama de ecdysozoa, existem algumas diferenças aí marcantes entre esses dois grupos. Então, a gente fala primeiro, os dois grupos, tanto nemátoda quanto artrópoda, eles vão apresentar aí essa cutícula, que eu venho comentando com vocês. Então, a gente vê aqui a presença da cutícula, mais clarinha, aqui nemátoda, aqui bem evidente, né? Quase um escudo aí, protetor em artrópoda, só que aí existe uma diferença entre essa cutícula. Então, que diferença é essa? Tá aqui, A principal diferença é que essa cutícula de nemátoda é uma cutícula que ela é feita de colágeno, enquanto que a cutícula de artrópoda é feita de um polissacarídeo aqui, da quitina. Então, o que isso implica para esses animais? Isso implica que a cutícula de nemátoda é uma cutícula que ela é
elástica. Ela permite ali um certo grau de movimento ali para esse indivíduo, um certo grau de elasticidade. Enquanto que essa cutícula de artrópoda, ela é uma cutícula que ela é rígida, é um exoesqueleto rígido. O que isso implica também para esses animais? Isso implica que vai ser necessário aí surgir algumas adaptações, algumas modificações aí na morfologia desse animal que vai permitir aí o movimento para esse animal, uma vez que essa camada protetora externa ela é rígida. Então a gente vai ver que existiu o surgimento de algumas características que vão suprir aí essa necessidade do movimento desse animal. Porque pensa, se é um escudo rígido, se com esse escudo rígido, essa camada rígida, esse exoesqueleto rígido, o que acontece aí? Que isso vai limitar o movimento desse indivíduo. Pensa, uma coisa rígida, um escudo rígido protetor no corpo desse animal, por cima. Isso aí vai trazer aí uma dificuldade de locomoção, principalmente de locomoção relacionado aí com esses animais. E aí o que eu quero falar com vocês nesse momento agora é um pouquinho sobre um evento aí que aconteceu durante a história dos animais. O que acontece? Primeiro, eu não sei se alguém já ouviu falar sobre a tal da explosão cambriana, mas acredito que pouca gente da disciplina tem escutado sobre isso. Eu falei com vocês lá no início da disciplina, quando a gente estava começando a conversar sobre os metazoários, eu comentei com vocês que os metazoários eles surgiam ali provavelmente durante um período que a gente chama de Ediacarano. Então a gente tinha a fauna de Ediacaria lá, onde estava presente ali as evidências do surgimento da origem aí dos metazoários, né, dos animais. Só que nesse período aí tinha o Jardim de Ediacaria, Jardim Ediacarano. E essa palavra jardim, ela indica para a gente uma característica dessa fauna do momento. Então aqui a gente consegue observar esses dois primeiros grupos aqui, que eram animais com um plano corporal simplificado. Então era um plano corporal simplificado, muitas vezes com o corpo mole, às vezes, na maioria das vezes, esses animais, eles estavam fixados, né, no substrato, eles não tinham uma movimentação e nesse caso aí, esses animais eram filtradores, tranquilo? É só a gente pensar lá no início que eu falei para vocês, a origem de metazoários, que vocês vão lembrar aí de algumas características desses metazoários ancestrais, algumas características que foram levantadas aí, né, hipotetizadas sobre a origem desses animais. Então aqui a gente tem exemplares aí dessa fauna de Ediacaria. E aí, o que eu quero que vocês observem aqui, nessa imagem, vocês olhem para essa imagem aqui agora, nessa parte de cima aqui na imagem, a gente está vendo essa linha azul, né? Vocês estão conseguindo ver essa linha azul. E nesse momento aqui dessa linha do tempo, após o período Ediacarano aqui, está acontecendo aqui um evento nessa linha aqui, Estão vendo? Existe um aumento aqui dessa linha, e aí quando a gente olha aqui para o eixo do gráfico, a gente consegue entender aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo que está tendo uma elevação na concentração de oxigênio nesses mares. Lembra, a vida ela surgiu lá nos mares, vocês lembram disso? A gente falou sobre a competição lá nesses mares. Então, durante esse período aqui, após o período do Ediacarano, no início do período que a gente chama de Cambriano, a gente tinha aqui uma elevação muito alta na concentração de oxigênio nesses mares. E o que isso implica, pessoal? Primeiro, implicou aí em um aumento do tamanho corporal de alguns animais. É a primeira coisa. Quando a gente pensa aí no tempo geológico, acontece que a gente tem uma tendência a pensar, a lembrar muito do período Jurássico, do período Triássico, né? Por quê? Porque esses são períodos que são hollywoodianos. O que significa isso? É um período que está muito inserido dentro da nossa cultura, está muito inserido dentro, principalmente,
das artes como cinema, né? A gente vê muito isso, cinema, literatura, que trata muito desse período, desses períodos Triássicos, Jurássicos, e isso principalmente devido aí aos dinossauros. Mas o que acontece é que existe um período aí que foi fundamental aí na explosão de diversidade biológica aí relacionada aos animais, que foi esse período cambriano. Então, por isso que a gente fala essa explosão cambriana. O que foi essa explosão cambriana? Foi uma explosão realmente em diversidade. Existiu aí um aumento muito grande de diversidade de formas, de tamanhos, entre os metazoários. E por que eu estou trazendo agora, eu estou trazendo para vocês nesse momento essa explosão cambriana e não quando a gente estava tratando lá da origem dos metazoários no início da disciplina? Porque nesse momento aqui é justamente o momento que vai dar um boom aí na diversidade de artrópoda. Então, a maioria das linhagens de artrópoda, elas vão surgir aí durante esse período cambriano. Mas isso não só relacionado à artrópoda. Quando a gente observa aqui, ó, esse animalzinho aqui, tá vendo? A picaia, esse animal aqui, na verdade, é um cordato. Então, também ocorreu aí o surgimento dos cordatos durante esse período cambriano. Tranquilo? E tudo isso impulsionado aí, provavelmente, devido a essa elevação aí do oxigênio nesses oceanos. Tá, e durante esse período cambriano, existe aí também um boom, uma explosão aí de registros fósseis. Por que existe, então, esse aumento nos registros fósseis? Vou voltar aqui só para vocês lembrarem que, nesse momento aqui, esses animais aqui da fauna de Ediacaria eram animais que, na maioria das vezes, possuíam aí o corpo mole. Tranquilo? Então, o que acontece aqui? Aqui, nesse outro momento, surge, agora no Cambriano, os animais das linhagens de artrópoda. E o que isso implica? Isso implica que a artrópoda tem aí um revestimento externo. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Existe uma cutícula rígida aí nesses animais. E isso implica em quê? Isso implica que, durante esse período, existia aí uma grande possibilidade de ocorrer aí a fossilização dessas estruturas rígidas. Ao contrário lá, pensa, é muito complicado. Eu falei com vocês já, lá quando eu estava tratando sobre aqueles metazoários basais, quinidária, quitenófora, que existia uma dificuldade lá em saber, em concluir aí a origem dessas linhagens, por conta dos registros fósseis, que eram escassos. Pensa, você tem animais ali com um corpo gelatinoso, uma matriz gelatinosa, o corpo gelatinoso na maioria das vezes. Isso dificulta o quê? Isso dificulta o registro fóssil. E a dificuldade desse registro fóssil dificulta aí para a gente conseguir, hoje, nesse momento, né, entender aí como que aconteceu aí a diversificação dessas linhagens. Só que aqui, no período cambriano, também teve aí um aumento desses registros fósseis, porque nesse momento você tem um pico aí de diversidade de animais que tem esse exoesqueleto, e isso facilitou aí para a fossilização também desses animais. Então aconteceu uma coisa bem interessante aqui, ó, pessoal. Vou voltar novamente aqui só um pouquinho para lembrar para vocês da nossa fauna do período de Ediacarano aqui, né? O que acontecia? Nesse período de Ediacarano aqui, esses animais aqui, a maioria das vezes, eles eram filtradores, ou se alimentavam aí de alguma matéria que tivesse ali naquele ambiente. O que acontece? Nesse período aqui, esses animais aqui, todo mundo era paz e amor. Ou seja, namastê, porque esses animais eles não tinham aí o hábito de predação. Porém, aqui, durante a explosão cambriana, vai surgir animais que têm essa característica de serem predadores. Vão surgir animais aí que eram verdadeiras máquinas de predação. Então, um desses animais aí, que é bem presente aí no registro fóssil, é o Anomalocaris. Vou passar aqui o videozinho para vocês verem. To a monster like this. Ó, aqui a gente tem a reconstrução, né, do Anomalocaris. This is Anomalocaris. Notem aqui o aparelho bucal desse indivíduo aqui, ó, a partir da frente dele, ele tem aqui estruturas
especializadas aí para predação, né? Look at its large eyes, its razor-sharp teeth and Olha isso grasping aqui. limbs. E lembre-se, agora a gente tem animais que também já tinham essa camada, eles também estão, de certa forma, protegidos também, né, por esse escudo, esse exoesqueleto. Então, esses animais que executavam essa predação, eles também têm essa característica de ter estruturas morfológicas que permitem aí driblar esse exoesqueleto e conseguir aí realizar atividade de predação nesses mares. Olha aí, nada na The trilobite can't right itself. Its soft belly is exposed. Pessoal, o que que acontece aqui? Por que que isso é importante? Olha só que legal. Olha que linha de raciocínio legal agora. Ó, nesse momento surgiu aí a predação. A gente sabe, provavelmente vocês já têm em mente aí na cabeça de vocês, que a seleção natural ela vai atuar aí principalmente através do mecanismo de predação. Então, o que que acontece? Nesse momento aqui, existe aí a presença de um predador e, por consequência, a presença de uma presa, né? Se tem quem prede, tem quem é predado. Então, nesse momento aqui, o que está surgindo aqui também, pessoal? Aqui, a partir desse momento, está surgindo intensificação aí do processo de seleção natural. Tranquilo? Através desse processo de predação. Então, como eu falei para vocês, da mesma forma que a gente observa aí o surgimento de grandes predadores aí nos oceanos, a gente também começa a observar que alguns indivíduos eles começam a desenvolver estruturas para proteção, já que esses indivíduos eram aí predados, eles estavam dentro aí do nicho trófico aí desses grandes predadores. Então esse é o caso aqui de outro organismo que é bem conhecido pelo registro fóssil, que é a Lucigênia. Olha só que animal legal, pessoal. A gente tem aqui a reconstrução desse animal, ó. Essas pernas. Aqui a região anterior, né, a cabeça. E aqui em cima, ó, essas projeções aqui na parte de cima do corpo desse animal, que provavelmente aí ia contribuir para a questão da defesa contra ataque de predador nesses mares, nesse ambiente. Então é isso, pessoal. A partir de agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o filo Nemátoda. Primeiro grupo aí de Ecdysozoa. Então já mostrei para vocês aí a posição de Nemátoda, né? Grupo irmão aqui de Artrópoda, segundo esse cladograma aqui. E as principais características de Nemátoda, já comentei com vocês algumas, mas basicamente, nematodas são vermes, tranquilo? Eles são conhecidos popularmente como vermes, e esses animais são conhecidos como vermes cilíndricos. Pessoal, por que eu estou enfatizando isso nesse momento? Porque a gente já estudou um outro grupo de vermes, lembra lá? A gente já conversou sobre o filo Platelmintes, e lá a gente viu que eram animais também com corpo vermiforme. Só que olha a diferença aí, pessoal, ó. Lá em Platelmintes, a gente tinha animais com corpo vermiforme, mas achatados. Eles eram achatados dorso-ventralmente. Vocês devem lembrar disso aí. Agora, nesse momento, a gente tem animais que são vermiformes, mas com corpo aí cilíndrico. São vermes cilíndricos, tranquilo? Além disso, ó, outra característica interessante e importante aí para lembrar em relação à nemátoda é a presença aqui desse pseudoceloma. Então são animais pseudocelomados. A gente já comentou um pouquinho sobre o celoma, né? A gente viu que existiam animais que eram acelomados. A gente viu lá em Platelmintes, nesses animais. A gente viu já animais celomados, que foi a Annelida, né? A gente conversou sobre a Annelida, viu que são animais celomados. Molusca também vocês viram que são animais celomados, mesmo que o celoma de molusca seja aí reduzida a uma pequena região. Enquanto que aqui em nemátoda, lá quando a gente conversou sobre celoma, a gente conversou que existiam animais que eram
pseudocelomados, ou seja, que não tinha um celoma verdadeiro, tranquilo? E esse é o caso aqui de nemátoda. E além disso, a gente já comentou aqui nessa mesma aula sobre a presença dessa cutícula, uma cutícula aqui que é a celular elástica, principalmente pela essa composição dela aqui, ó, que é o colágeno. Agora vamos falar um pouquinho sobre o plano corporal aí de nemátoda. Então, basicamente, são animais que têm aqui, ó, o corpo cilíndrico e essas extremidades, elas são afiladas. Tranquilo, pessoal? Novamente, revestido. Olha como eu estou enfatizando várias vezes aqui essa característica, porque é importante. É uma cutícula elástica de colágeno que reveste aí o corpo desse animal. Além disso, ele tem uma epiderme sincicial. Eu acredito que vocês lembrem aí, esteja em mente ainda na cabeça de vocês, sobre o que é uma estrutura sincicial. A gente falou de um sincício lá quando eu falei das hipóteses da origem de metazoa. Lembra lá que eu falei que tinha uma hipótese que era a colonial, né? E tinha uma hipótese sincicial, que era isso. Era um organismo lá que tinha a camada dele, né, composto por vários núcleos, mas essas células, elas não estavam, esses núcleos, eles não estavam delimitados aí por uma membrana. A gente comentou sobre outra revestimento sincicial, quando a gente estava falando lá em Platão Minte sobre alguns grupos que eram de vida parasitária. Vocês lembram lá? Neodermata, a gente falou sobre essa neoderme, né, que era sincicial, basicamente relacionada àquele hábito de vida parasitário, já que esses indivíduos ali, eles tinham que ter uma capacidade de absorção e distribuição desses nutrientes de forma muito eficiente, por conta que agora, nesse momento, eles absorviam os nutrientes lá do hospedeiro, eles não tinham aquela questão de ter um sistema digestório, alguns deles nem tinham, né? A gente viu que nem tinha um sistema digestório, um tubo digestivo. Então, novamente, aqui um epiderme sincicial, muito provavelmente relacionado aí também com o hábito de vida da maioria desses indivíduos, que também é parasitária. Então, aqui, ó, o sistema digestório desse indivíduo, nesse caso aqui, ele é completo, ó, tem a presença da boca, faringe, a gente tem aqui, ó, o intestino, e lá no final a gente tem o ânus. Então, por isso que é um sistema digestório completo. A digestão desse indivíduo, ele acontece de forma extracelular e intracelular também. Tranquilo, pessoal? A excreção aqui nesses indivíduos, ela vai ocorrer aqui principalmente através da parede do trato digestivo. E aqui a excreção e osmorregulação vai ter aí uma contribuição, né, uma participação de uma célula que a gente chama de renetes, que é essa célula em H que vocês estão vendo aqui à direita, ó, essas células em H. O que é isso? É uma célula próxima aqui à entrada da boca desse indivíduo. Olha aqui, ó, poro excretor. O que acontece? Essa célula em H aqui, ela funciona da mesma forma que a gente via lá nos protonefrídeos, metanefrídeos. O papel dela também é o mesmo, coletar esse produto aí da excreção desse animal que está presente aqui no corpo dele, o que precisa ser excretado, né, mandado para fora desse animal, ele é mandado através desse poro aqui, esse poro excretor, presente nessa célula aqui, nesse renete. Sistema nervoso desse animal, ele é em anel, ao redor da faringe, tranquilo. E ele vai apresentar aqui 4 cordões nervosos longitudinais, ou seja, ao longo aí do corpo desse animal. E aí, característica importante aqui, pessoal, ó. Novamente, aqui a gente observa um animal que ele não vai apresentar aí nenhuma estrutura especializada no quesito de circulação e trocas gasosas. Então, a gente tem aí a ausência desse sistema circulatório e respiratório. E aí, da mesma forma que a gente já tinha comentado anteriormente, quando não tem esses sistemas, o que acontece? Esses nutrientes e esse oxigênio,
essas trocas gasosas, elas precisam ser realizadas de alguma forma. A gente já tem em mente aí que, na maioria das vezes, essa troca gasosa ela acontece através de difusão. Então, aqui acontece de forma similar nesses animais. Ó. A troca gasosa ela vai acontecer aqui através da parede do corpo, ou da superfície corpórea aí desse animal, né? Então, esses gases, eles são distribuídos por difusão a partir do blastoceloma. Tranquilo, pessoal? Blastoceloma é basicamente uma designação também para o pseudoceloma dele. Então, às vezes, vocês vão escutar esse termo pseudocelomado, às vezes vocês vão escutar o termo blastocelomado, tranquilo? Do outro lado aqui, ó, a gente tem a questão dos nutrientes. Quem faz a distribuição desses nutrientes, já que não tem circulação? O que acontece aqui, ó, que esses nutrientes eles são absorvidos, né, por esse animal, e a partir daí eles são distribuídos para o corpo através também de difusão. Então, novamente, aí a blastocele aí desse indivíduo, aquele fluido ali dentro da blastocele, novamente desempenhando aí o papel que deveria ser desempenhado pelo sistema circulatório e sistema respiratório. Em relação à reprodução, pessoal, a maioria desses animais eles são dioicos. O que significa? Eles têm aí sexos separados. Então a gente tem aqui, além desses sexos separados, a gente observa que esses indivíduos têm um dimorfismo sexual. O que seria isso? Esses indivíduos, o macho e a fêmea, eles vão apresentar forma diferente, vão apresentar tamanho diferente e forma diferente. Então quem trabalha lá com análise clínica, né, já deve ter visto em algum momento, quem trabalha em hospital, já deve ter visto em algum momento alguém comentar sobre como é que identifica aí as lombrigas e alguns grupos também de nematóides que causam aí doenças no ser humano, né? Como que identifica o macho e a fêmea. O macho ele vai ter aqui essa região meio espiralada aqui, em forma de gancho na extremidade do corpo dele, enquanto a fêmea não. Normalmente também a forma ela tem um tamanho corpóreo maior do que o macho. Então essas características, alguns grupos vão comentar, né, durante o vídeo aí sobre as doenças parasitárias. Esse grupo Nematoda, ele vai estar incluso aí em vários grupos que vocês vão comentar. Vários vídeos aí vão sair dentro desse grupo Nematoda, porque a gente tem grupos importantes aí de nemátodas que causam aí doenças no humano. Então, basicamente, a gente tem o grupo mais conhecido aí, que são as lombrigas, né? Ascaris lubricoides, mas a gente também tem outros grupos não tão conhecidos, mas que também estão dentro do grupo Nematoda, que a gente vai conhecer esses grupos aí um pouco mais nos vídeos que vocês estão produzindo. Então, basicamente é isso relacionado à Nematoda, né? É uma aula bem resumida, pessoal. A partir de agora, como a gente tem a questão do tempo escasso e um fator ainda adicional que é o tamanho desse grupo, vocês vão ver que agora a gente tem aí grupos gigantescos aí que vem nesse módulo 2, principalmente aí devido ao grupo Hexapoda, que é o grupo onde está aí a classe Insecta. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar características gerais desse grupo, a gente não vai conseguir aprofundar muito, por isso que essa aula não é tão aprofundada. Então, novamente, aqui estão as referências e também tem as apostilas que eu estou disponibilizando lá no AVA para vocês sempre. Tranquilo? Qualquer dúvida, mande e-mail perguntando lá que eu vou sanar a dúvida de vocês.